Boa noite, meus amigos queridos do Centro Espírita André Luiz, ou como nós chamamos nas nossas redes sociais, o CEAL Fortaleza, né? A gente tem que chamar de CEAL Fortaleza nas redes sociais, por quê? Porque existem inúmeros CEAL quando você coloca na internet. Acho que todas as localidades têm um CEAL. E aí a gente tem que colocar CEAL Fortaleza, que é para fazer essa distinção. Nós já estamos com 2.000 e tantas pessoas seguindo a gente. Esse mês foram 30 mil pessoas alcançadas pela nossa página. E então a gente dá esse boa noite para todos vocês de casa que estão nos acompanhando. Deixa eu entrar aqui, que a Flor já está nesse processo de divulgação aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, que nós já estamos ao vivo. O pessoal está ao vivo aqui. Deixa eu ver quem. Ó, a Flor. Ah, o pessoal já está aqui conosco. A Rita Maciel está dando boa noite. A Valquíria está dando boa noite. A Rita Maciel é de Có, do pessoal do Viana de Carvalho, do Centro Espírita Viana de Carvalho. Aqui também tem minha amiga Eunice dando boa noite. A Denise está dando boa noite. A Denise que é do SEJA. A Eri, boa noite, Rafael. O pessoal está chegando aqui, nós vamos compartilhar, né? A Flor vai já compartilhar com todos os grupos. Meu grande amigo Marquinho está dando boa noite. Rafael Cartacho, Luzia Silva. O pessoal está chegando aqui com muita alegria. Dena Ruda, Marília Medeiros, e aí a gente vai dizendo, olha, se você é de um outro grupo, se você participa de um outro grupo, se você é de um outro estado, de uma outra cidade, coloque o nome para que a gente possa saber de onde você é, de que grupo você é, para que a gente possa divulgar aqui. Está aqui, como a Denise está fazendo. Denise Costa, do Centro Espírita, Joana de Ângeles, é o pessoal do SEJA que está sempre conosco, é uma alegria. Esse pessoal está sempre conosco. Marquinho, que está em São Paulo, no frio paulista, assistindo conosco. A Cristiane está dando boa noite. O pessoal está chegando. Deixa eu compartilhar aqui nas minhas redes sociais, porque os amigos pedem. Pronto, copiei. Vamos lá. Lista dos amigos do CEAL. Deixa eu achar aqui. Colei, pronto. Enviei para todos os amigos. Olha aí, a minha mãe está dando boa noite, está participando ao vivo. Deixa eu ver mais quem foi que falou aqui que eu posso não ter visto. Olha aqui, a Dena Arruda é de Crateús, a Cristiane é do Crato. Oh, nossa, que coisa boa. Hoje nós estamos aqui. Marília Medeiros, da Casa da Caridade, irmão Cecílio Natal, do Rio Grande do Norte. Só, ó. A Valquíria é do Tabernáculo Espírita Joana d'Arc, Gravata, Pernambuco. Marquinho é de Mogi Guaçu, São Paulo. O Eduardo é do ICO, né, do Grupo Viana de Carvalho. A Érica é do Centro Espírita Luz, Esperança e Caridade, ao SELEC, de Recife. Que coisa boa. O Lúcio está dando boa noite. Nunca mais eu tinha visto o Lúcio aqui entre nós, mas está aqui hoje. Que coisa boa, Lúcio, a sua presença entre nós. Minha amiga Márcia. Boa noite, Márcia. E como eu sempre peço a vocês, eu peço sempre que aqueles que puderem compartilhem essa live, né? Você pode ir aí. Boa noite, Rosa. Boa noite, Moreira. Você pode ir aí, compartilha, faz com que o alcance dessa live seja para mais pessoas, se o conteúdo for do agrado de vocês, né? Isabel Cristina está dando boa noite, o Evandro está dando boa noite, o Gervásio do SEJA, Conjunto Ceará. E
Então, na quinta-feira passada, nós tivemos 60 compartilhamentos, o que é um número muito bom. Minha amiga Nice, então nós tivemos 60 compartilhamentos na semana passada. Eu fiquei muito feliz. Semana passada não, quinta-feira passada. Vocês compartilharam, muitas pessoas. O retorno, as pessoas que estão conosco, que estão... Hoje mesmo nós tivemos 3 contatos de pessoas pedindo prece, pedindo para participar dos estudos. Gente, são tantos os depoimentos que a gente recebe das pessoas falando da live, falando que estão gostando, que estão sendo útil. É uma bênção. Então, vocês que estão assistindo nesse momento, hoje eu estou aqui, tem todos os conterrâneos aqui, que legal, muita gente do Cariri, aí já deixa a gente super feliz. Então, se você quiser compartilhar, se esse conteúdo for importante para você, por favor, compartilhe e nos ajude. E aqui tá, eu tenho que registrar o pessoal do Sérgio, né? A Vanusa, eu falei da Renata Aguiar, minha grande amiga Gladys, o Fernando, a Fatinha, né? A tia Fátima. Vocês já temos 15 compartilhamentos. Muito obrigado. Eu falo com vocês, aí vocês compartilham, né? Aí agora aqui começou o pessoal do bem, né? A Gladys chegou, aí o pessoal do bem começa a conversar na live aqui, uns com os outros. Isso é uma beleza, né? A Eunice já está conversando com a Gladys, a tia Fátima dando boa noite. Letícia, pronto, a Letícia chegou, a gente já pode começar. Então, muito obrigado para vocês que, atendendo aqui ao apelo, já estão compartilhando. Vocês que já conhecem a programação do grupo, já sabem aquilo que nós estamos sempre fazendo, que nos apoia nesse trabalho, dessas lives. Muito obrigado. E hoje nós também estamos transmitindo pela a federação. Hoje nós temos a visita, né, muito querida, muito esperada, muito amada do nosso querido Luciano Klein, que é o presidente da federação, e hoje a Federação Espírita do Estado do Ceará está transmitindo também a nossa live. Através da federação está sendo transmitida essa live. Mas vamos fazer uma prece? A gente vai fazer uma prece aqui para que a gente possa se harmonizar, para que a gente possa se tranquilizar. Deus de amor e bondade, Senhor da vida, Pai amantíssimo, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que nos concede de estarmos reunidos em Teu nome. Rogamos Teu amparo, a Tua proteção, que os bons espíritos possam nos inspirar para que possamos aprender com tudo aquilo que aqui for estudado. Se conosco, Pai, hoje e todo sempre, que assim seja. Tem mais gente chegando, minha amiga Rosângela chegou, Gladys, a Marta chegou, Reginaldo chegou, e os compartilhamentos já estão aumentando, mais gente compartilhando, muito obrigado. Então, como vocês sabem, hoje é a nossa reunião de tratamento espiritual, leitura, comentários do Evangelho e depois a aplicação do passe, né? A aplicação do magnetismo, né? E aí nós vamos hoje, estamos sempre que podemos convidando pessoas, deixa eu registrar aqui a presença de mais pessoas queridas. O Pedro chegou, a Tereza Cristina está aqui, a Marta, que a gente chama de tia Marta, Socorro Queiroz, e o Loirão também está aqui conosco. Só coisa boa, só gente do bem, só gente tranquila. Vamos hoje ter aqui a presença entre nós, como eu avisei, vinha falando, do nosso amigo Luciano Klein. Então, eu vou pedir aqui que a Flor chame aqui o Luciano Klein para estar conosco. A Flor é quem permite a participação das pessoas. Luciano, seja bem-vindo. Obrigado, Cícero. Paz e bem. É isso aí. Olha, vocês, hoje é uma alegria para nós, né? Todo mundo aqui está feliz aqui. Primeiro porque o Luciano é uma pessoa muito querida do CEAL. Todos no CEAL têm um carinho imenso pelo Luciano. Eu tenho um carinho imenso, uma admiração, é historiador, então a gente já tem essa relação, porque somos
companheiros nessa área maravilhosa que é a história, nessa ciência. Então, somos historiadores, temos isso em comum. Mas, além disso, o Luciano, nesse momento, está como presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará. E ele tem transmitido para nós sempre essa palavra calma, essa palavra tranquila. E é uma alegria. Olha, Luciano, aqui a gente... o pessoal da Casa de Ismael, de Araturi, Calcaia, está presente. O pessoal das outras casas dando boa noite para você. Eu não sei se você está conseguindo... Você consegue ver aí? Consigo, querido. Consigo ver alguns. Pronto. Consigo, sim. Tem muita gente aí já falando aqui. E aqui a gente tem uma assim, quando as pessoas estão felizes com a participação de alguém, o pessoal começa a colocar coraçõezinhos aqui do lado. Ó. Se você puder ver, eu vou mostrar aqui, ó, os corações. Opa, minha mão está atrapalhando. Olha os coraçãozinhos para você, tá vendo? O pessoal já está colocando os corações, é porque está todo mundo feliz porque Luciano está aqui. É como a gente resolveu, entre nós, expressar o carinho. O pessoal começa a colocar os corações, é porque está todo mundo gostando. Aqui o pessoal dizendo que está com saudades. Os corações começam a subir, de alegria pela sua presença. Aqui do lado, ó, você pode ver... Retribua, viu? Então, Luciano, é uma alegria, né, estar com você aqui conosco, como eu estava dizendo. Você tem transmitido essa calma, essa tranquilidade para todos nós nesse momento. Então, é uma honra, uma alegria ter você aqui conosco. Seja bem-vindo, Luciano. Eu sei que você sempre disse que tem um carinho pelo CEAL. É verdade ou não é? Muito, meu querido. Há muitos anos, já para mais de 2 décadas, vocês me dão a honra de, anualmente, notadamente no mês de janeiro, em que se celebra o aniversário da casa, participar com vocês desse momento tão especial. E os vínculos de afetividade com você, eu conheço há muito tempo, praticamente quase desde criança, e com outros amigos do CEAL, da família do Centro Espírita André Luiz, é algo que realmente nos enriquece sobremaneira, e em termos de aprendizado, eu também tenho aprendido por demais, bastante, muito com vocês. Eu é que agradeço o carinho, e podem crer que é recíproco. Então, hoje nós temos, além de ter uma pessoa para conversar conosco, sempre desses assuntos, nós temos o presidente da federação aqui. Então, se vocês também tiverem perguntas para dirigir para o presidente da federação, quiserem falar, é o momento que a gente vai ter aqui essa conversa, esse bate-papo, né? Muito obrigado, as pessoas estão curtindo aqui, estão compartilhando. Já vi aqui pelos meus cálculos, já temos mais de 20 compartilhamentos, grupos espíritas de todos os locais. Eu estou só... não comecei ainda, esperando o pessoal que tá chegando, né? Então, muito obrigado a todos vocês pelas mensagens que estão mandando, pelo carinho de sempre. Obrigado por estar nos ajudando. Então, vamos à leitura do texto de hoje, que é Os Bons Espíritas. A Flor vai colocar o texto aqui para a gente ler, e depois a gente vai começar essa conversa com o Luciano. Flor? Tá bom. Vamos lá, vou fazer a leitura para que vocês possam acompanhar. Para quem está pegando o seu evangelho, é o capítulo 17, o capítulo C de Perfeitos, os Bons Espíritas. Esse capítulo, né, ele está dialogando com o texto da semana passada. Lembremos que o nosso estudo dos sábados é sequencial, a gente vai sempre na mesma ordem. Semana passada, nós estávamos tratando do homem de bem. Nós estudamos o homem de bem. Hoje nós vamos estudar os bons espíritas. Por isso que o texto inicial começa fazendo uma alusão ao texto da semana passada, né? Esse é um texto de Allan Kardec. Kardec diz assim: bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o espiritismo leva os resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois um o mesmo é que o outro. O espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo.
facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não lhes apreendem as consequências nem o alcance moral. Ou, se os apreendem, não os aplicam a si mesmo. A que atribuir isso? Alguma falta de clareza da doutrina? Não, pois que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é da sua essência mesma, e é de onde lhe vem a força, porque a faz ir direto à inteligência. Nada tem de misteriosa e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo oculto ao vulgo. Será então necessária, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não. Tanto que há homens de notória capacidade que não a compreendem, ao passo que inteligência vulgares, moços mesmos, apenas saídos da adolescência, lhes apreendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Provém isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência somente requer olhos que observem, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar maturidade do senso moral. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento, em sentido especial, do espírito encarnado. Alguns, ainda muito tenazes são os laços da matéria, para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. A névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito, donde resulta não romperem facilmente com os seus pendores, nem com seus hábitos, não percebendo haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que são dotados. Tem a crença nos espíritos como um simples fato, mas que nada, ou bem pouco, lhes modificam as tendências instintivas. Numa palavra, não divisam mais do que um raio de luz, insuficiente para guiá-los e para lhes facultar uma vigorosa aspiração, capaz de vencer seus pendores. Atém-se mais aos fenômenos do que à moral, que se lhes afigura sediça e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente os iniciem novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar os segredos do Criador. Esses são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio caminho ou se afastam de seus irmãos em crença porque recua ante a obrigação de se reformarem ou então guardam as suas simpatias para os que lhe compartilham das fraquezas ou das prevenções. Contudo, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará mais fácil o segundo noutra existência. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro, aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração, pelo que inabalável se lhe torna a fé. Um é qual músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que o outro apenas ouve sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, outro, que aprende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, se tem firme a vontade. Allan Kardec, esse texto está em O Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente vai começar agora a nossa conversa com o Luciano, destacando os textos
as partes dos textos quando necessário. As perguntas que vocês queiram fazer a partir do texto, vocês podem fazer. Registrar aqui mais pessoas, o Altair de Uberaba, Minas Gerais, tem nos acompanhado bastante. Muito obrigado, Altair, pela presença. Os amigos que chegaram agora, que estão dando boa noite, Magda, Joaquim, Rogeriana, muito obrigado pela participação de todos, o João Batista, tem uma pessoa de Arapongas, Odete de Arapongas, Paraná. Então, todos vocês a Kátia, o pessoal que chegou agora, muito obrigado, e só peço a todos que não forem de Fortaleza ou que forem de um outro grupo espírita, que deixem aqui registrado, porque a gente faz questão de divulgar todos os grupos espíritas e todas as pessoas que estão aqui conosco. É uma alegria quando a gente se irmana, né? Todo mundo junto. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Então vamos começar, Luciano. Lá no primeiro parágrafo, o Kardec diz assim, todo o texto é maravilhoso, né? Mas eu queria que você comentasse essa parte. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo. Como é que você fala sobre esse tema? Como é que você entende essa passagem? O Espiritismo e a moral do Cristo? Primeiro, Cícero, um ligeiro comentário, se você me permite, Sim. Que é de ordem pessoal. Coincidentemente, entre todos os textos, entre todos os escritos de Kardec, da codificação, este é aquele que talvez mais profundamente toque o meu coração. Kardec era um homem diferenciado. Inclusive, no que tange a forma como ele redigia seus textos, ele era incomum à época, pela sua didática, e ao contrário, o que era habitual, no 800, que era o século XIX, se fazer um certo florescimento em relação à questão do texto redigido, a linguagem muito figurada, muito rebuscada. Ele não. Didático por excelência, era muito objetivo. E essa é uma mensagem que cala fundo em nossos corações. Daí o registro que gostaríamos de fazer, coincidentemente, como dissemos, é uma das anotações, é um dos textos de Kardec que mais nos toca o coração. E, de fato, ao fazer essa abordagem, o ínclito codificador, como assim o chamava Viana de Carvalho, em homenagem aos companheiros de Coca que aqui se fazem presentes, ele faz o realce da importância da moral cristã. Porque para nós espíritas, conforme a resposta que é dada pelas entidades venerandas, a Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, a questão de número 625, Jesus se nos apresenta como sendo a referência maior a ser seguida, o nosso modelo e guia. E daí a necessidade constante que ele, Allan Kardec, faz, pontuando permanentemente em todos os seus textos, a necessidade imperiosa de nós termos essa percepção do vínculo com a mensagem de Jesus. Nos tópicos seguintes, conforme você já comentou, tanto em relação ao homem de bem, como nos que virão, e ainda mesmo na sequência desse texto com os espíritas, Kardec faz alusão ao fato de que a moral espírita é a mesma moral cristã. Não há distinção, não há diferença entre elas. Porque, de fato, a essência da mensagem espírita se calca, se fundamenta, se alicerça naquilo que nos advento do Espiritismo. Aliás, conforme nós entendemos, e Allan Kardec registra em O Evangelho segundo o Espiritismo, a partir da anotação constante do texto de João, pouco tempo antes do seu regresso triunfal ao mundo espiritual, Jesus nos enviou outro Consolador, o Espírito de verdade, que vós, por enquanto, ainda não podeis compreender muito bem, e ele virá a seu turno a fim de repetir tudo aquilo quanto vos tenho dito, e permanecerá convosco até a consumação do século. O Espiritismo, de fato, repete e resgata para nós, de uma forma muito clara e contundente, a essência, essa seiva divina da mensagem do Evangelho de Jesus, da Boa Nova, que, não obstante os processos de escamoteamento da mensagem dos textos originais,
de adulterações nas transliterações ou nas próprias traduções, a essência da mensagem do Evangelho permanece. E Allan Kardec teve, portanto, essa percepção, essa sensibilidade de extrair essas pérolas divinas, de certa forma até cumprindo um pouco o que Jesus dizia em relação a um vaticínio que o Mestre nos faz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Kardec teve essa percepção e realça isso porque o comentário não é dos espíritos, embora a inspiração que ele sempre tinha em relação àquilo que escrevia, mas ele nos mostra muito claramente essa vinculação da moral espírita com a moral cristã, que é, como ele diz, a mesma. E aqui também ele termina sobre essa questão, que o Espiritismo faculta a fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Né? Isso é muito generoso para todos nós, né? Porque o Espiritismo também tem esse olhar para aqueles que duvidam ou vacilam. E esse é o momento em que a gente tem tido tantas dúvidas e tantas vacilações. O Espiritismo vem justamente para esses. E você citou Jesus, e vou pedir para você também comentar essa questão dessa fé inabalável para os que duvidam e esclarecida para os que duvidam e vacilam. E também lembrando Jesus, quando Jesus vai fazer o sermão da montanha, né? Que ele olha para aqueles que estavam lhe escutando. Quem eram os discípulos, quem foram para escutá-lo, eram esses pobres, esses que também vacilavam na fé, esses que tinham dificuldade, que estavam ali para receber isso, né? Para receber essa nova Torá, né? Esses novos mandamentos, que são os mesmos mandamentos ampliados, né? Jesus não vem destruir a lei, ele vem ampliar, esclarecer. Mas eu acho muito bonito quando ele diz isso, né? Que o Espiritismo é para quem duvida, tem a sua fé, está duvidando ou está vacilando. Então ele faz esse convite. Sobre isso, o que é que você me diz dessa minha leitura? Perfeita, Cícero. Inclusive, já que você evoca a lembrança do Sermão do Monte, os instantes derradeiros da presença de Jesus na Terra, logo após a sua prisão, conforme ele mesmo, aliás, havia previsto, exatamente na hora desse testemunho da fé, porque a mensagem de Jesus também estava alicerçada, além do amor, ele procurava de forma patente demonstrar a relação com todas as pessoas com as quais ele convivia, a mensagem da imortalidade da alma, que ele, de certa forma, para nós, evidencia quando regressa em corpo espiritual, tangibilizado, deixando a tumba de José de Arimateia vazia, para, voltando a dialogar com seus discípulos, mais tarde, inclusive, no cenáculo em Jerusalém, apresentar-se a Dídimo, ou Tomé, Judá, Tomé, o discípulo racionalista por excelência, mas que, embora fosse um filósofo no tocante à interpretação de determinados fenômenos, como assim interpretam alguns de seus hagiógrafos, de alguns de seus biógrafos, Tomé também, de certa forma, duvidava ao extremo a ponto de não acreditar nos relatos do retorno de Jesus do mundo dos mortos ou do mundo espiritual. E aí Jesus deixa que ele apalpe as suas chagas, as suas feridas, para que ele pudesse, aí sim, confirmar que, de fato, diante dele estava o Senhor ressurreto e vivo. Mas essa questão do fraquejo da fé, ela é notória, sobretudo nesses momentos, porque todos, à exceção de João, que talvez, pelo fato de estar recém-saído da adolescência, ter um amor acendrado, incomum por Jesus, na sua, aspas, pureza da alma, de sentimentos, ele permanece com Jesus no cimo do Gólgota, ao lado das mulheres, que também, ao contrário dos homens corajosos que deveriam permanecer, essas foram as que ficaram. Os demais, como nós conhecemos, debandaram, ou seja, titubearam, ou seja, fraquejaram na hora da fé. Simão Pedro, inclusive, o negara por 3 vezes antes do galo cantar. Então, isso serve de reflexão para todos nós, Cícero, porque, inclusive, curiosamente, nesses momentos em que estamos vivendo, nessa hora aziaga, nesse momento de tanta inquietação pelo qual passa a humanidade terrestre, mas certamente rico em termos de aprendizado para todos nós,
nós chegamos a encontrar mesmo entre nós companheiros de fé, companheiros espíritas, que chegaram a demonstrar um certo desespero diante dessa pandemia pela qual nós estamos passando. Claro que é algo que nos inquieta sobremaneira, as notícias são assustadoras, mas a humanidade também já passou por momentos semelhantes a este. E como espíritas, nós sabemos que nada acontece por acaso. Uma lei de causa e efeito, tudo tem uma razão de ser. E é exatamente essa convicção, é exatamente a compreensão dessas leis sábias estatuídas por Deus, que Allan Kardec, com a sua didática, pontuou e compartilha de forma clara para todos nós, é que nós podemos, de alguma forma, demonstrar na prática, no dia a dia, quando somos instados, convocados, esse testemunho de fé, demonstrarmos essa nossa certeza, essa fé inabalável, que, como ele mesmo diz, é aquela que consegue encarar face a face a razão em todos os fastos, em todos os erros, em todos os períodos da história da humanidade, mas ela vem exatamente à medida em que, concretamente, cotidianamente, diariamente, nós a demonstramos na relação com os outros e com essa certeza de que, do ponto de vista espiritual, nós somos indestrutíveis, que o espírito é imortal. Sobre essa questão da fé, do vacilo da fé, eu gosto muito de uma obra do Ratzinger, né? O Papa emérito, né? O Bento XVI, né? E ele tem 3 livros onde ele analisa a vida de Jesus. E tem uma comparação que ele faz, porque ele diz assim, que o Evangelho não pode ser lido num tempo, digamos assim, apenas o tempo físico. Ele tem um tempo da obra de Deus, usando a linguagem da teologia católica, e ele fala sobre a vacilação da fé, uma coisa que eu achei fantástico, né? Que ele faz uma comparação entre Judas Iscariotes, né, e Pedro, porque os 3 tiveram seus problemas os 2, desculpa, tiveram problemas com Jesus. Um tentou fazer, talvez, Jesus tomar uma posição mais extremista, como ele desejaria, uma posição mais ousada, aquilo que ele estava almejando, mas depois ele se arrepende, depois ele vê que não ia acontecer aquilo, e aí na descrição do Evangelho diz que ele vai e se entrega às trevas exteriores, porque ele não aguenta o peso, a culpa, né, do que fez, e se entrega a essas trevas exteriores. Pedro nega 3 vezes, mas antes do galo cantar, ou seja, diz Bento XVI, para Pedro, tinha um galo, tinha a traição, mas tinha um novo dia, tinha uma nova oportunidade. E aí ele diz que aí ele mostra dois momentos que nós podemos passar diante das nossas vacilações da fé. Ou a gente pode se entregar, ou a gente pode esperar um novo dia. E o Espiritismo, creio, fazendo a leitura agora, o mesmo texto, fazendo a leitura dentro da ótica espírita, o Espiritismo é essa luz do novo dia. Há sempre uma oportunidade, desde para Judas, para nós, nas nossas vacilações, nesses nossos momentos de fragilidade, há sempre uma luz. O que é que você poderia dizer? Bem lembrado, Cito. Eu, particularmente, sempre quando se fala de Judas de Iscariotes, ou Judas de Iscariotes, é um personagem que me motiva sempre uma atração especial. Até porque hoje, com textos novos, apócrifos, que estão sendo descobertos, novas leituras ou releituras a respeito desse personagem, que pela nossa tradição, de certa forma, é muito injustiçado, a história da queima do Judas, embora faça parte do nosso folclore, mas Judas não era de toda essa figura perversa, malévola, endemoniada, como muitos colocam. Ele, na verdade, era mais ingênuo, invigilante, até porque ligado como Simão o Zelota e como Barrabás ao grupo dos Zelotas, que era um grupo extremista, que pelejava
de uma forma mais violenta até, pela libertação dos judeus ou da Palestina, o jugo do Império Romano, à época de Jesus, a Palestina estava sob domínio do Império Romano. Então, Judas talvez visse Jesus mais como esses aos quais fizemos menção, viam como um conquistador geográfico. E, de repente, ele acreditava que talvez com aquele seu ato, e aí ele percebe, como você lembrou, equívoco, que a consciência queima, já que a lei de Deus está grafada, aspas, né, a ferro e fogo na nossa consciência, como dizem os Espíritos Reveladores, ele não aguenta o tormento da consciência de culpa, e aí, de repente, segundo algumas leituras, foge da vida como ninguém deveria fugir, através do suicídio. Mas há muitas informações, até textos de Humberto de Campos, embora de uma forma folclórica, poética, muitas vezes as narrativas não são históricas, mas que sinalizam para o fato de que Jesus teria, quando se despede da vida física, antes da ressurreição no terceiro dia, conforme reza a tradição, tido uma atenção especial, um olhar primordial para esse discípulo que fraquejara e cometera os suicídios. O suicídio, no caso, Judas. E Simão Pedro também. Pedro, embora Jesus tenha feito esse vaticínio, ele se equivoca, como qualquer um de nós, talvez na hora do aperreio, porque muitas vezes tem uma ideia errada, até em relação àquela fase inicial da perseguição atroz, porque os primeiros seguidores eram submetidos, a partir, sobretudo, dos anos 60 do primeiro século, quando o desequilibrado imperador dos romanos, Domício Nero, iniciou a terrível perseguição aos cristãos, a primeira, e houve várias até a oficialização do cristianismo como religião do Estado romano, ou antes, com a liberação do culto aos cristãos, no ano 313, pelo imperador Constantino Magno, mas muitos cristãos, na hora extrema, na hora do testemunho, não eram todos esses que os filmes colocam enfrentando com galhardia, com serenidade, com fé, essa hora extrema. Não, mas muitos corriam, muitos se desesperavam, muitos abjuravam, negavam a fé. Então não era tudo tão bonitinho assim, romântico como os filmes colocam. Então, no caso de Simão Pedro, que é uma figura admirável, e eu tenho um carinho também, Cícero, muito grande por Pedro, porque eu considero Pedro, dos discípulos de Jesus, aquele mais próximo de nós, do comportamento. Porque se analisarmos, Pedro tinha uma oscilação comportamental. Eu não vou dizer que ele era bipolar, mas ele tinha um comportamento pendular, ele ia de um extremo a outro. Ele era capaz de, um arrobo, pegar uma espada, embora essa questão seja questionável, porque não era permitido aos judeus andar de espada, talvez tivesse pego uma peixeira, porque ele era pescador, e decepado a orelha do soldado Malcos, e de repente recebe a advertência de Jesus, numa alusão à lei de causa e efeito, segundo alguns, Simão, embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ele é capaz de gestos assim e é capaz de momentos de covardia, de negação, como aconteceu, conforme assim Jesus previra na hora em que ele foi abordado por algumas pessoas que o identificaram logo após a prisão de Jesus. E mais adiante mesmo, conforme textos posteriores, inclusive a obra clássica de Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, que tem também uma forma romanceada, nós não podemos precisar o que é histórico, o que é lenda, é sempre algo muito questionável, você como historiador sabe disso também, mas há um momento muito clássico, bastante conhecido, e até na literatura espírita, posteriormente, na narrativa mediúnica também, esse fato foi contemplado, e há até um filme clássico, que não é da nossa época, Cícero, mas é dos anos 1950, eu nasci depois, você bem mais até, que é o filme Quo Vadis, expressão latina que quer dizer para onde vais, e aborda exatamente essa fase da perseguição, e Simão Pedro estava se deslocando na direção de Roma, e depois, quando ocorre a primeira perseguição, imposta por Nero, ele e outros começaram a fugir. Aí quando ele tem uma visão, uma percepção de um ser espiritual, que ele identifica como sendo Jesus, posteriormente, mas o ser, ele pergunta ao ser para onde o ser ia. Aí o ser espiritual, que no caso Jesus, disse que iria dar o seu testemunho pela segunda vez, exatamente nas arenas e nos ciclos romanos, ao lado daqueles que demonstravam confiança nele. Aí é quando ele dá meia volta, retorna também na direção de Roma, e mais tarde, depois de preso na prisão mamertina, onde também Paulo esteve preso, ele vai ser condenado
semelhantemente a Jesus, a crucificação, só que por solicitação dele próprio, uma crucificação até mais dolorosa, tanto pela idade dele, que já estava com mais de 80 anos, como pela forma como ela aconteceu, porque a cruz foi invertida, ele foi crucificado, como a história registra, de cabeça para baixo. Lembramos Pedro, porque pela tradição da igreja, não do cristianismo, mais tarde isso foi resgatado, ele é considerado, já que se citou o Bento XVI, um grande intelectual da igreja contemporânea, indiscutivelmente, Pedro é considerado o primeiro papa. Com certeza, né? Então eu falei isso até porque a gente está vendo essa questão da moral, né? Da mesma moral do Cristo que está nesse primeiro parágrafo. Eu vou avisar a Flor, que a gente vai já trocar de câmera, daqui a pouco eu te aviso, tá, Flor? Eu queria dizer a vocês que tem muitas pessoas aqui assistindo, muito obrigado pela participação de vocês. A Fátima Soares está dizendo aqui, bom rever Luciano Klein, frequentei a comunhão espírita cearense aos sábados à tarde com o nosso irmão, bem-vindo, né? Então, Comecei lá, viu, Nela. Cícero? Comecei lá. Sim. Lá, viu? É. Criança, verdade. O nome do filme que o Luciano citou é Covardes. Covarde. Esse é fácil de achar, porque eu acho que tem várias pessoas aí. Olha, muita gente participando, muita gente online. Muito obrigado a vocês todos aqui. O Grupo Espírita Casa de Ismael, da Araturi, está aqui. O pessoal está abrindo sala. O pessoal está compartilhando. Estamos com 39 compartilhamentos, com mais de 100 pessoas, 100 aparelhos assistindo. Né? O pessoal gosta de me corrigir. Não são 100 pessoas, porque tem muitas famílias assistindo, tem muita gente aqui unida. É uma alegria esse momento. Mas vamos voltar aqui para o texto. Quando entrar aqui, Flor, a gente vai trocar de câmera para poder ficar a câmera comigo e com a Ana. Mas eu aviso, o pessoal que acabou de chegar do outro grupo de estudo que acontece simultaneamente, está retornando, e aí por isso que já aumentou aqui o número de pessoas. Muito obrigado a todos vocês. Amigos, não esqueçam, né, os trabalhadores da casa, de compartilhar os nossos vídeos, nosso conteúdo, que tem auxiliado muita gente. Aqui o meu amigo Francisco está transmitindo um abraço para o Luciano. Depois vai dar todo mundo abraços, aqueles abraços virtuais. O Francisco José, são pessoas queridas, todo mundo muito feliz com a sua participação. Eu vou fazer mais uma pergunta, Luciano, voltando aqui para o texto, quando ele fala de algo que eu acho bem interessante, quando ele diz assim, o Espiritismo não tem nada difícil, não tem nada complicado para se entender. Ele diz isso, que ele tem esse lado, enquanto ciência, muito claro, muito fácil de entender. Mas aí ele diz que as consequências morais aí já é um outro passo. E aqui o texto vai ficando cada vez um pouco mais complicado no sentido de desafio. Eu vou já lhe desafiar com essas questões que o texto propõe. Ele fala em amadurecimento do senso moral, que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar o desenvolvimento, em sentido especial, do espírito encarnado. Luciano, olha a pergunta como é difícil que eu vou fazer, porque essa questão aqui da maturidade do senso material, quem conhece aqui os estudos do CEAL sabe que a gente vive debatendo. Como é que a gente faz, Luciano, para amadurecer esse senso moral? É tão fácil de entender a doutrina quando a gente lê, mas na hora de viver essa dificuldade toda, meu amigo, como é que você me diz aí? Como é que você faz? Como é que você está fazendo para amadurecer seu senso moral? Estou dizendo para fazer, porque eu sei que a Kuma já sabe que você já tem um senso moral maduro, eu tenho certeza. Mas eu vou dizer fazer, que é para o pessoal não pensar aqui que eu estou lhe elogiando muito. Mas diga aí, como é esse desafio do senso moral? Mas não é fácil, meu filho. Não é fácil mesmo, não. Aliás, esse é o grande escopo do Espiritismo. Inclusive, até já conversei com você certa feita, você que é hoje um dos grandes pesquisadores da história do Espiritismo, particularmente
no que diz a Kardec, aos seus contemporâneos, às suas obras. E o mais interessante, uma vez nós conversávamos a respeito, é que Kardec inicia todo o seu projeto, o seu trabalho de investigação a partir da análise dos insólitos fenômenos das mesas girantes. Vêm as primeiras obras, a obra magna, que é o Livro dos Espíritos, que consigna oficialmente o surgimento do Espiritismo na Terra, 18 de abril de 1857. Depois vem ainda uma obra também muito boa, pouco lida, que é O que é o Espiritismo, lançada em 1859. A segunda edição de O Livro dos Espíritos, que é a definitiva, em 1860. A primeira foi um sucesso retumbante, todos nós sabemos disso. E uma obra eminentemente científica, que é O Livro dos Médiuns. Mas o mais interessante, O Livro dos Médiuns, que é 1861. Mas o mais interessante, e foi isso que nós conversávamos, é que Kardec, à medida que o movimento espírita, que iam aparecendo os espíritas da época, as primeiras viagens que ele enceta, que ele faz, e ele trava conhecimento com o movimento, ele passa a sentir a necessidade de resgatar exatamente essa questão da essência da moral de Jesus. E daí, a partir de 1861, 1862, e até em 1863, véspera, em termos de ano, do lançamento de O Evangelho segundo o Espiritismo, que vem a lume em 1864, ele realiza um estudo meticuloso, nós acompanhamos isso, inclusive, nas páginas da Revista Espírita, em que ele sente a necessidade premente de realçar essa questão da moral cristã, que é, como vimos, a mesma moral espírita. Inclusive, ele passa a estudar obras relativas ao cristianismo, fazia parte da biblioteca pessoal dele, a obra lançada em 1863, A Vida de Jesus, do seu compatriota Ernesto Renan. Então, ele vai sentir essa necessidade de fazer com que os espíritas, muitos da época, que estavam tão somente preocupados com a fenomenologia mediúnica, com os fenômenos, muitos deles de efeitos físicos, que eles percebessem o que estava por trás desses fenômenos. E daí a necessidade de se voltar para si mesmo, que, aliás, você deve comentar mais adiante, é a expressão-chave que fecha esse texto dos bons espíritas, que fala da necessidade de nós nos voltarmos para nós mesmos, de nós nos trabalharmos. Não é algo fácil, evidentemente, porque essa proposta também é de Jesus, porque quando Jesus sintetiza em 2 o decálogo mosaico, os 10 mandamentos, realçando a importância, enfatizando a necessidade do amor a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, ou a ti mesmo, esse a si mesmo, esse a ti mesmo, é a velha questão, a expressão da autobusca, do autoconhecimento, que Aurelius Agostinho, espírito, realça também em resposta à questão de número 919, bastante conhecida de O Livro dos Espíritos, onde evoca a lembrança da expressão que se constituiria no emblema, na bandeira de Sócrates, precursor das ideias cristãs. Essa expressão, na verdade, não era de Sócrates, era do oráculo de Delfos, e ele fala da necessidade do conhece-te a ti mesmo. Esse é o passo inicial, a necessidade de nós, em vez de nos preocuparmos em estarmos apontando as faltas, as falhas, as defecções alheias, ficarmos na espreita do que o outro faz de errado. Isso Kardec demonstra na sua vida extraordinária. Kardec era um sábio por excelência, por isso o bom senso encarnado. Daí a necessidade constante de ele enfatizar para que nós, espíritas, nas nossas relações, não nos esquecêssemos que tivéssemos a necessidade do trabalho, da solidariedade e da tolerância, do respeito ao outro. E só é tolerante, só compreende o outro quem se compreende, quem verdadeiramente faz essa viagem para si mesmo, quem verdadeiramente, usando a emblemática expressão paulina do apóstolo dos gentios, faz aos poucos, a partir do esforço hercúleo de se burilar, de se refinar, de se autoconhecer, de se trabalhar, fazer morrer em nós o homem velho, que segundo Paulo era o símbolo do homem egocêntrico, por excelência, para fazer nascer o homem novo, que é o símbolo do lídimo, do autêntico, do genuíno, do verdadeiro cristão. E nunca nos esqueçamos também, quase nunca ele é lembrado, mas Paulo, o apóstolo, espírito, ele também integrava a equipe do Espírito de Verdade, tanto é que é dele a última mensagem mediúnica constante do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz por título Fora da Caridade Não Há Salvação. Certamente foi sob sua inspiração que Allan Kardec, essa é uma hipótese que levantamos, talvez tenha também
pensado essa última mensagem, o título dela, para dar nome ao capítulo 15 da referida obra. Aqui estava mudo, desculpa que já estava falando. E isso. Muito obrigado a vocês todos que estão conosco, participando conosco. Há muitas, há muitas colocações, a gente vai tentar aqui abordar algumas pessoas que estão. O pessoal já está dizendo aqui, está perguntando, Luciano, se vai ficar até às 22 horas hoje, tá vendo? A live de 3 horas. Até Vocês gostam, meia-noite, né? Das não? lives. Pensei que era até meia-noite. Olha aí. Lembrando a todos que hoje, quando terminar essa conversa, esse bate-papo aqui com o Luciano, eu tinha falado para ele, nós não é palestra, a gente tem essas conversas, vai colocando aqui com o conteúdo e todos os convidados que a gente traz, vai colaborando, construindo alguma coisa e a gente vai junto, né? Aqui. Muito obrigado pelos compartilhamentos, né? Mais uma vez, vocês surpreendendo o grupo do sábado aqui, né? Compartilhando muita coisa. Muito obrigado. Fazendo pergunta, participando. Eu olhei aqui nos números, já foi alcançado por 2.000 pessoas essa live. É isso. Quando tem uma pessoa com conteúdo, quando tem alguém assim como o Luciano aqui que nos ajuda a refletir, tem sempre essa boa resposta. O Centro Espírita André Luiz é super grato a todos vocês que nos seguem, né, que estão aqui conosco. Muita gente com saudade, o pessoal do SEG já se manifestou aqui. Quero agradecer a Simone ajudou bastante, a Simone Ivo, ela está assistindo. Muito obrigado, Simone, por ter nos ajudado, né? Deixa eu olhar aqui seguindo aqui no texto, né? Essa questão do amadurecimento do senso moral que o texto coloca, né? Depois o Kardec diz, ele na outra parte do texto, assim, Luciana, a Ana estava coordenando o curso, aí ela vem para cá, porque na segunda parte também a gente vai fazer a aplicação do magnetismo, aplica magnetismo à distância para todo mundo, o Aldalho né? dizendo a mesma coisa. Ó, tá aqui o Aldalho, tá chegando, que estava na outra sala. Grande O Aldalho. o Marcelo da Paraíba, né, que está aqui também lhe felicitando, dizendo que gosta muito das suas colocações. É esse o caminho, né? Tem gente dizendo que está começando a se reconhecer. Muito bem, pessoal, é isso aí. Agora, essa questão de live até meia-noite, viu? Vocês não se empolguem, porque depois a gente aceita, né? Vocês ficam falando isso, mas depois a gente aceita, né? Mas aqui vem na segunda parte, ele diz que em alguns. Se você puder botar o texto aí, o Flor, que eu queria dar rever aqui uma partezinha do texto, quando ele diz nesse parágrafo: em alguns, muito tenazes são os laços da matéria para permitirem que o espírito se despreenda das coisas da terra. Aí aqui o que eu ia mostrar que às vezes a gente ainda está muito preso às coisas da matéria, tendo um comportamento ainda muito vinculado com aspirações muito puramente material, né? A satisfação da matéria. E muitas vezes ele diz assim, ó, que a gente acha monótono essa moral que os espíritos falar sobre a mesma coisa sempre. Aí lá no final ele vai, né, ele mostra uma parte que chega a dar uma dor, quando ele diz que mesmo conhecendo as coisas do céu, mesmo compreendendo as questões do espiritismo, ainda não compreenderam, não trouxeram para o seu íntimo isso. Ele diz assim: esses são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio caminho ou se afastam de seus irmãos em crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou então guardam as suas simpatias para os que lhe compartilham das fraquezas ou das prevenções.
Contudo, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará mais fácil o segundo, noutra existência. Aí aqui eu acho que isso aqui é uma orientação muito boa para um presidente de federação como você, Luciano. Parece, né, que ele está dizendo assim, olha, não fique preocupado não, que esses que estão no meio do caminho, nem que só queira estar junto com os seus, com que pense igual a você, aqueles que concordam, aqueles que se afastam só porque uma ou outra ideia não bate. Ele diz, não se preocupe, é um primeiro passo. Mesmo que ainda não aceitou o Espiritismo como um todo, é um primeiro passo. Eu acho que esse olhar generoso deve ser um exemplo para todos. Mas eu acho que para um presidente de federação, que eu acho que não vê tudo se realizar como ele deseja, deve ser ainda mais reconfortante ouvir uma orientação dessa. O que é que você me diz, Luciano? Primeiro, querido, que Kardec é o concurso. É um sábio por excelência, um homem que tinha uma visão muito além de seu tempo. Há 35 anos, como espírita, eu posso lhe dizer que já vi muita coisa. Eu tenho quase a sua idade, talvez, de espiritismo. Comecei bem cedo, ainda na mocidade, e já vi muitas coisas. Por vezes, principalmente nesse trabalho que você sabe, não é fácil, com o intuito de organizar o nosso movimento, trabalho esse que nós nos inspiramos numa das figuras que eu mais admiro da história do espiritismo em nosso país, que é o nosso conterrâneo Adolfo Bezerra de Menezes, cuja vida nós perseguimos, pesquisamos há mais de 2 décadas e estamos finalizando um trabalho para que nós possamos entender mais e melhormente o homem Bezerra de Menezes como um homem de seu tempo e não, às vezes, aquele mito que na nossa vigilância como espírita nós às vezes criamos, mas Bezerra como um homem de seu tempo, já que foi estudado na quinta-feira passada, o tópico anterior, foi um dos mais genuínos, um dos mais autênticos homens de bem. Ele foi um verdadeiro homem de bem. E Bezerra foi, na verdade, o primeiro a tentar, na sua primeira gestão à frente da Federação Espírita Brasileira, no ano de 1889, quando ele fazia, inclusive, experimentos científicos interessantíssimos na sua residência na Estrada Velha da Tijuca, ao número 27. Ele fazia, inclusive, pesquisa, e tudo isso registrado em atas manuscritas por ele, muitas delas nós conseguimos ler, com a concessão que um amigo generoso nos fez, em arquivos raríssimos lá da Federação Espírita Brasileira. O doutor Bezerra já tinha essa preocupação. E por várias vezes ele pensou em desistir, o que não era fácil. Estou colocando Bezerra, que é uma figura icônica para todos nós. E na segunda gestão foi até mais difícil, foi de 1895 até a sua desencarnação no dia 11 de abril. Estou citando Bezerra porque ele, sim, é a referência para todos nós, como homem de bem, alguém que tentou, de certa forma. E o curioso, Cícero, é porque Bezerra era, ao contrário, talvez do que muitos pensem, uma pessoa muito voltada à questão da necessidade e da necessidade premente do estudo das obras fundamentais do Espiritismo, inclusive do Livro dos Espíritos. Ele preocupado com a demanda das pessoas, a Federação Espírita Brasileira à época, tão somente interessadas em ver fenômenos mediúnicos, ele iniciou um estudo sistemático de O Livro dos Espíritos às sextas-feiras, em sessões públicas. E mesmo assim, teve muita dificuldade. Ele fazia questão de dizer que muitos espíritas contemporâneos seus, sequer espíritas, alguns até de nomeada, haviam lido o Livro dos Espíritos. Então, na verdade, ele teve essa dificuldade, a ponto de, relembrando um pensamento de um amigo seu, chamado Bittencourt Sampaio, que chegou a dizer que naquela época a união valia para todos, menos para os espíritas. Então, você veja que não é fácil. O espírita é um ser humano, nós que formamos o movimento espírita, a doutrina dos espíritos, e Kardec também deixa muito claro isso aí na mensagem, o problema não é com ela. Ela tem as linhas mestras, as diretrizes seguras, que se nós seguirmos, sem florear, não tem nada de esotérico, como também um texto aí coloca, ela é muito didática, ela é muito clara, ela é muito objetiva,
ela é muito contundente em relação àquilo que ela propõe a cada um de nós. O problema é nosso, somos nós. Mas a sabedoria de Allan Kardec, e quando nós realçamos o nome, relembramos, evocamos o nome de Bezerra de Menezes, cognominado de o Kardec brasileiro, e eu diria até com justiça, porque essa colocação, esse título que nós descobrimos posteriormente, foi dado pelo fato de que ele, semelhantemente a Kardec, claro, guardadas as devidas proporções, mas ele trabalhava com afinco a fim de divulgar pela mídia de então, que era a imprensa, através da imprensa, semanalmente, na coluna Estudos Filosóficos, numa linguagem de fácil assimilação pelo povo, numa linguagem popular. Ele vulgarizava, ou seja, ele popularizava a mensagem espírita. Ele fez um trabalho extraordinário de 1887 até 1900, ou seja, 13 anos da sua existência. Ele se tornou espírita em 1886, pelo menos oficialmente, quando ele se declara. Então ele passou a ter esse cuidado. Então não é fácil, meu irmão, não é fácil. Aliás, não é só em relação ao espiritismo, porque isso tem a ver não com o espiritismo, mas com a criatura humana, com todos nós. Jesus já em seu tempo também fazia de maneira muito contundente, com a sua energia, a advertência aos fariseus, chamando-os de hipócritas, que se assemelhavam a sepulcros caiados por fora, mas que carregavam a podridão na intimidade do ser, como se fossem túmulos vivos. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Nem todo aquele que diz que acredita na reencarnação, na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos, na pluralidade dos mundos habitados, ou que diz e sabe da importância de fazer a caridade, embora não a pratique, vai lograr alcançar o reino do céu. Então, esse é um problema que tem a ver conosco. É claro e evidente, aí sim, você frisou, que é a conclusão da resposta que nós estamos tentando passar para vocês, é que Kardec tinha essa sensibilidade de entender que, não obstante ainda esses equívocos que nós cometíamos, mas mesmo assim nós já estávamos, de alguma forma, esboçando um pouco em relação às convicções que demonstrávamos ter a respeito dos princípios. Costumo dizer sempre aqui nossas ações, às vezes, inadvertidamente, nós, nas nossas relações, porque é muito fácil, às vezes nem tanto, mas ser espírita na casa espírita. É muito fácil, às vezes, você colocar uma mão sobre a outra, falar com mais tranquilidade, com a voz mais doce, mais terna, mais afável. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Mas a grande questão que eu faço é, será que isso que você, na casa espírita, demonstra, no seu dia a dia, você é assim? Uma vez nós até brincamos, Cícero, porque aqui não é nenhuma crítica a esse companheiro, e obviamente que eu não vou dizer o nome, e vai mais ou menos nessa linha de reflexão de Kardec, porque pelo menos ele estava começando, ele estava fazendo alguma coisa, ele estava se esforçando, mas o mais importante é nós sermos, de fato, verdadeiros na casa espírita, sermos também em casa, sermos no dia a dia, no ambiente de trabalho, para não termos essas contradições que normalmente é o que denota aí uma postura hipócrita, o sepulcro caiado. Então, às vezes eu perguntava ao companheiro, uma vez que ele veio fazer um questionamento, eu disse, meu irmão, me diga uma coisa, com todo respeito, né? Será que assim em casa você, numa conversa com a sua esposa, mais tensa, devido a um dia estressante, você chega perto de mim, minha querida, meu amor, tenha paciência, tenha calma, vai dar tudo certo. Será que você age assim? Ou então até se tem o meu exemplo, que tem uma prole considerável, né? Literalmente eu cumpri a risca o que preconiza o Velho Testamento, crescer e multiplicar. Eu tenho 5 filhos, né? E quando eu carregava meus meninos, trazia-os da escola deles ali na Parquelândia, vinha pela Bezerra de Menezes, a grande avenida daqui de Fortaleza, cujo nome não é homenagem ao médico dos pobres, mas é homenagem ao irmão dele, o advogado dos pobres, Teófilo Rufino Bezerra de Menezes, muita gente não sabe disso e até confunde. Você ter atrás 3 meninos no banco de trás e um no banco da frente, naquele calor de final de tarde, e também com aqueles engarrafamentos abençoados, e de repente você olhar para trás e dizer para os seus meninos, meus filhos, pelo amor de Jesus, vamos fazer silêncio, vamos ter calma. Eu costumo dizer que, na verdade, na hora dessa, você tem que ser enérgico, dizer, olha, ou vocês fazem silêncio, ou eu ponho os 4 daqui para fora do carro. Claro que eu não faria isso. Mas só para mostrar que, na verdade, mesmo assim,
exageros à parte na colocação que fazemos, mas é que mesmo assim, falando macio, embora em casa não sejamos assim, às vezes somos aquele marido despótico, tirano, incompreensível com a esposa, ou vice-versa, nós estamos dando o nosso primeiro passo. Então, no caso aí, Kardec pontuou nesse sentido. Mesmo aqueles espíritas assim considerados imperfeitos, mas investigam esses fenômenos, estão, de alguma forma, dando a contribuição. O que precisa é que o que eles têm aqui, no cérebro, desça para cá, e daqui escoe, através dos braços, em ações concretas no bem, que é essa meta, é a proposta de Kardec, dos espíritos, de Jesus, para todos nós. Bem, eu acho que a gente já vai chegar na conclusão, que aí eu acho que você já falou um pouco sobre a conclusão, que é quando Kardec termina magistralmente, né, com essa frase que muita gente diz assim, ser espírita é difícil. Muita gente diz isso, essa é uma história muito comum. Ou então diz assim, né, eu estou tentando ser espírita, né? Então tem essas questões assim. Mas essa frase aqui, que é o fechamento do texto, ela mostra, né? Depois a Flor aí já pode até selecionar para a gente já colocar aqui, ou a Flor, a Ana, estão cuidando aqui dessa parte, quando Kardec diz quem são, como esse texto é os bons espíritas. Agora ele vai mostrar como é que se reconhece este. Aí está ali. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Se terminasse aí, era um problemão, porque aí a gente ia ter realmente um número muito limitado, se fosse só pela transformação moral. Mas aí depois ele dá uma ampliada. E pelos esforços que empregam para domar suas inclinações más. É porque a gente tem que entender moral dentro do conceito espírita de moral. Moral para os espíritos, está lá no livro dos espíritos, é você escolher a lei de Deus, escolher o bem. As escolhas, nem sempre nessas escolhas a gente acerta por conta da nossa ignorância, mas o espírita pelo menos acorda, como você disse, tentando ser caridoso, ele quer ser caridoso. No meio do dia, vez ou outra, ele acaba escolhendo errado, porque escolher também é um processo intelectual. Mas aqui tem, pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Agora é com você, Luciano, para você fazer aí o fechamento em cima dessa frase. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. É uma oração lapidar, merecia ser emoldurada e todas as casas espíritas deveriam tê-la em alguma sala, num espaço de destaque. Porque é esse, sim, o grande escopo, o grande objetivo do Espiritismo que Allan Kardec entendia. Não é, como dizíamos há pouco, a comprovação tácita da realidade imortalista do ser, de sabermos por A mais B da realidade, com evidências contundentes da reencarnação, das possibilidades reais, concretas, da existência de vida fora do orbe terrestre, que a ciência hoje praticamente nos confirma, embora não tenhamos ainda chegado à superfície de nenhum planeta habitado, pelo menos com a vida, com as formas, com as expressões orgânicas como nós conhecemos na Terra. Não é esse o objetivo do Espiritismo, mas é exatamente fazer com que nós tenhamos a ciência, a compreensão dessa necessidade imperiosa de nós promovermos a nossa transformação moral, de trabalharmos as nossas defecções da alma. E o mais interessante, aí sim, como muito bem você coloca, Cícero, repetindo e pontuando aí o texto magistral de Allan Kardec, Kardec nos diz que o verdadeiro espírita é aquela alma pronta, acabada, referência para todos nós. Não, não, não. Ele mesmo, que tinha condições para tanto, não se colocava nesse sentido. Mas ele coloca que se reconhece o verdadeiro espírita, que é o verdadeiro cristão, como aquela alma que empreende esforços reiterados, recorrentes, permanentes,
E o mais interessante é que ele usa uma expressão que parece forte, e alguns puristas, aqueles que acham que às vezes os textos, hoje em dia você tem que mudar essa expressão, e nós temos que ter muito cuidado em relação às mudanças de expressões, principalmente nos processos de tradução, a gente, mas é um termo muito fácil. Não, não. Mas eu gosto muito dessa expressão, ele usa a expressão domar. Domar, cavalo brabo que existe em cada um de nós, os nossos instintos bestiais, usando uma expressão bem antiga, bem medieval. Ele falava nesse sentido, de nós trabalharmos as nossas imperfeições de maneira contundente, mas que nós nos afirmássemos como espíritas, embora com as nossas limitações. Então, daí a importância, porque muitas vezes é curioso que, para fazermos a nossa afirmação espírita, nós pensamos uma, duas, três vezes. Na época do Viana de Carvalho, que foi um dos mais obstinados propagandistas da mensagem espírita, e um grande propagandista, seguidor fiel de Allan Kardec, e pregava o que vivia e vivia o que pregava. Aí a grande diferença se reconhece também por aí quem é verdadeiramente espírita, é aquele que no dia a dia se predispõe a pôr em prática aquilo que teoricamente ele diz professar, aquilo que labialmente nós propagamos da tribuna. Nós temos que demonstrar no nosso dia a dia, nas nossas relações com os nossos próximos, principalmente com os nossos próximos mais próximos, que estão na ambiência doméstica, principalmente nessa época de pandemia, em que nós estamos tendo a oportunidade de estarmos mais pertinhos com os nossos entes queridos. Foi o lado bom também desse momento trágico, aspas, né, meio apocalíptico, que a história da humanidade está a passar. Mas o fato é que se reconhece o verdadeiro espírito pelos esforços, mas mesmo assim nós podemos e não devemos nos recusar a fazermos a nossa afirmativa espírita, que era muito comum por causa do preconceito. Quem conhece a história do espiritismo sabe disso, que há 30 anos, há 50 anos, há 70 anos, na época de Viana de Carvalho, na época de Bezerra de Menezes, afirmar-se espírita era uma atitude audaciosa, corajosa por excelência. Hoje é até mais fácil. Quando alguém pergunta, embora o espiritismo não seja religião no sentido convencional, mas qual a sua religião? Você ainda, mesmo que titubeie, ainda um pouquinho fica daquele pigarro tradicional, olha para um lado, olha para o outro, diz que é espiritualista. Espiritualista todos somos, católicos, protestantes, budistas, shintoístas, judeus, espírita, mas é algo mais genérico. Ou você sai pela tangente, ou dá uma de um personagem, não sei se o Cícero alcançou, mas alguns que me ouvem devem se lembrar, da Hanna-Barbera, que era o Leão da Montanha, um personagem desenho animado que dizia, quando ele estava numa situação conflitante, angustiante, que não tinha para onde ir, um beco sem saída, dizia, saída pela direita ou saída pela esquerda, e dava no pé. Então, alguns fazem isso. Então, na verdade, é importante que nós nos afirmemos espíritas, mesmo que sejamos espíritas com E minúsculo, espíritas até com I, claro, ortograficamente é errado, mas se diga espírita, porque, pelo menos, se tem a ciência de que você está tentando se melhorar, caiu, levantou, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. O importante é não ficar estatalado no chão. O importante é nós limparmos a poeira e prosseguirmos. É essa a proposta que Allan Kardec faz para todos nós, para que assim, com essas tentativas constantes, levantando, caindo, caindo, levantando, nós não desistamos. E prossigamos nessa nossa ciclópica luta de ascensão espiritual, tentando vencer não os outros, mas a nós mesmos. Muito obrigado, Luciano, pela sua presença aqui entre nós. Eu peço a todos vocês que gostaram e que querem que o Luciano volte, que mandem coraçõezinhos aqui para ele ver. Sua presença aqui é sempre uma alegria, já Luciano. Tá começando. Mostra aí. Vai mostrando os corações aí, tá vendo? Eu acho que tá meio. Tá ali, aí, ó, tá tá aí, aí o pessoal mandando. Olha, o pessoal se manifesta. Quem quer que ele volte, por favor, aperte os corações aí para o Luciano ver que o CEAL inteiro, o pessoal de cada um lugar aqui, né? Meu Deus, hoje tem gente de tudo que é lugar mesmo. Tem Minas, tem São Paulo, tem do nosso interior, tá carregando os corações agora. Olha aí, o pessoal tá chegando, né? Vários grupos espíritas. Vários grupos espíritas, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte. Tem gente assim de todos os lugares mandando abraços pro
para o Luciano. Quero dizer, Luciano, que é uma alegria ter você aqui. O pessoal dos outros dias, eu já vi que a Rosângela já vai já depois ligar, querer marcar para o grupo da segunda, porque a gente tem na segunda, tem no sábado. Então, quero deixar meu abraço, dizer às pessoas que depois que o Luciano fizer a consideração final, a gente vai aplicar o magnetismo, o passe à distância que está todo mundo pedindo, tá, gente? É do mesmo jeito. Já já a gente vai aplicar o passe em todo mundo que está precisando. Dizer, dar satisfação enorme, o CEAL torce pela federação, nós estamos em preces, olha, mais pessoas de outros grupos se manifestando, Luciano. Então, nós estamos em prece para que a federação continue com seus trabalhos, que você consiga, na sua gestão, levar à frente a doutrina espírita para todo o interior, você tem divulgado através da sua fala. Conte conosco, porque nós sempre temos em você um irmão com que a gente pode contar. Então, no que precisar do CEAL, conte conosco. Você é de casa. Você diz, querido. Você é um menino bom, foi meu aluno, já é meu professor. Quero muito ganhar você, fico feliz com a forma como você se dedica, estando à frente hoje desta casa, que é muito importante para mim. Eu sempre digo, Cícero, que quando nós iniciamos no trabalho de divulgação do Espiritismo, de forma mais ostensiva, no final dos anos 1980 e início da década de 1990, uma das primeiras casas a nos abrir o espaço para as nossas, aspas, primeiras pregações espíritas, como assim entendíamos à época, foi o André Luiz. Então, a casa que me é muito cara ao coração, e você sabe, a família André Luiz podem contar comigo sempre que precisarem. Infelizmente, por força das circunstâncias do momento, fisicamente eu não posso abraçá-los, mas de coração, abraço a todos vocês, agradeço a paciência dos irmãos que nos ouviram, pedimos desculpas se fizemos alguma colocação indevida, que possa tê-los constrangidos, se isso aconteceu, certamente não foi essa a nossa intenção, e queríamos, aproveitando o ensejo, a audiência aqui do espaço que nos carinhosamente acolhe, Cícero, se você me permite, a Federação Espírita do Estado do Ceará, a partir da próxima sexta-feira, sempre das 20 às 21 horas, vai iniciar uma atividade, uma live, contando com a presença de vários palestrantes locais e do país inteiro. Essa atividade ela vai ter uma finalidade, porque a partir do dia 19 de junho, próximo, nós estaremos celebrando 110 anos da fundação do Centro Espírita Cearense pelo Viana de Carvalho, a quem fizemos menção, e que é também os 110 anos da fundação da primeira entidade federativa do Estado do Ceará, porque o Centro Espírita Cearense não foi um centro espírita, como talvez alguns pensassem, mas nós descobrimos que foi o primeiro grupo que visava organizar, daí o trabalho federativo, o movimento espírita cearense. Então, nós vamos fazer uma série de lives. Eu vou abrir no dia 19, das 20 às 21 horas, fazendo uma homenagem aos 120 anos de desencarnação do Dr. Bezerra, com algumas informações. Vai ser sempre também nesse formato aqui, de diálogo, mediado pelo Nonato Albuquerque, com a participação também de um dos filhos dessa casa, muito querido por vocês, que é o nosso Jorge Fonteles, antigo Jorge Anastácio, na minha geração, hoje ele mudou o nome artístico dele, é Jorge Fonteles. E a presença da nossa Simone Ivo também. Então, o Jorge, eu, vamos participar. Na outra semana nós teremos vários companheiros, como aí de Minas, vi que tem gente de Minas, o Wagner Paixão vai falar um pouco sobre Chico Xavier. Na outra sexta, o Arthur Valadares, que é uma pessoa muito querida, o Frederico Menezes, Marcel Mariana, Alberto Almeida. Então, serão lives sempre às sextas-feiras pela Federação, mais ou menos nesse formato, que eu acho que é muito legal, porque você não fica cansado com a fala demorada do palestrante, e aí você interage, conhece um pouco até da vida do palestrante. Então, vocês todos estão convidados a partir da próxima sexta-feira no site da Federação Espírita do Estado do Ceará. Grato, mais uma vez, pelo carinho, viu? Nós iremos divulgar. Durante a semana, nós iremos divulgar a live da FEEC. Não se preocupe, nós iremos fazer essa divulgação, tá bom? Luciano, um abraço, que Deus lhe abençoe, abençoe sua família, abençoe sua prole. A gente também faz aqui um registro da certeza que o seu pai está aqui conosco assistindo. Eu lembro da última vez que ele esteve no CEAL, foi lhe assistir no CEAL,
e agora livre do corpo físico, cansado. Tenho certeza que ele está aqui na live assistindo. Mais uma vez, nosso abraço, Luciano. Gratidão total e até uma próxima. Obrigado, meu irmão. Obrigado a vocês. Viu? Um carinho. Um abraço. Um abraço. Boa noite. Para nós. Então, pessoal, terminamos essa primeira parte. Agora vamos à aplicação do magnetismo. Mais uma vez, a gente pede, né, que aqueles que quiserem compartilhar o nosso conteúdo, marcar uma pessoa que está precisando dessas informações, desses aspectos que aqui foram relatados, que fiquem à vontade, façam, se vocês estão gostando do que está sendo compartilhado, veiculado, né, compartilhe, marque alguém, estamos juntos. A partir de agora, 5 minutos, até as 20h50, para que vocês coloquem o nome da pessoa que você quer que receba magnetismo, pode ser o seu próprio nome, aquelas orientações. Coloque umas vírgulas para a gente saber onde é que termina. Tentem agrupar. Se você for orar por uma família, né, você bota um nome e família, para poder a gente ler o nome de todo mundo, tá bom, gente? A partir de agora, a Flor vai colocar uma música. Ela trocou, hein? Quem gostava dos animaizinhos, agora parece... Não, é os animais ainda, Flor? Você quer o mar. Pois agora, a Flor vai colocar a musiquinha e eu peço a vocês que coloquem os nomes das pessoas que estão precisando de magnetismo. Gente, vai ser a mesma borboleta. Termina a quarentena e a gente não troca de borboleta. A borboleta não evolui, né? Podem colocar o nome.
os nomes. Não tem como ver. Deixa eu escutar. Tá ligado o áudio? Ah, tá. Acho que caiu, aí não vai dar pra pegar o nome das pessoas, né? Gente, a gente teve uma queda aqui da internet e aí sumiu os nomes. Eu não tô tendo acesso a todos os nomes. Então a gente vai ler os que estão aqui, tá? E os que não forem lidos não tem problema. A gente pede que cada um de vocês emane os pensamentos para essas pessoas que vocês pedirem e infelizmente a gente não vai poder ler, tá certo? A Joana pede pela Míssula. Bruno Magalhães pede por Francisco Bruno Magalhães. Maria Marijão Magalhães. Maria Lima Magalhães. Wilson Gonçalves da Cunha. A Darlene Rodrigues pede por ela, Irina, Aristóteles, Jarranes, Jansen, Johnny e João Guilherme. O Gilson pede por Zuleika Menezes e família, Creuza Liberato e família, Gessé Costa e por ele mesmo. O Felipe pede por ele, por sua família, Dorinha e seu filho Ney. O Eduardo pede por Wanda Maria Marinho e Catarina Marinho da Cunha. A Ale Monteiro pede por Adeliane, Adriele e Gabriel. Lourdes pede por ela. Eunice pede por Anastácio, Efisa, Carlos Adolfo, Gleice, Calbete, Débora, Maianá e Miguel. Socorro Amorim pede por Marden e Marcel Amorim e Ana Júlia. Francisca Gessé Menezes pede por Maria Creuza Ximenes, Francisco Wellington, Mauro Vitor, Ana Jéssica e família, Gilson Menezes e família. O Roger pede por Lourão Vapes, por ele e família. Renata Aguiar pede por ela e família. Yara Ferreira pede por Maria Evani, Letícia, Antônia, Irismar, Jorge Família, Larissa e Família, Letícia e Iriel Antônio e Família. Joana Dark pede por José Domingos e Família. Nayana Paula pede por ela, Gutierre, Aldeneide, Família Lucas dos Santos, Família Moreira da Silva, Família Regis da Silva. Alessandra Carvalho pede por sua família, pela família Oliveira e Carvalho e pelos amigos. A Dorinha pede por Maria das Dores, Madeira e Silva, mãe e filha. João Vianney Madeira e Silva, Francisco de Montier Madeira e Silva. Marcelo Reu pede por todos os atendidos da ALEM, Associação Luminar de Espiritismo e Magnetismo de Campina Grande. Tiane pede por sua filha. Não, tá perguntando sobre o ALEM. Ah, sim, desculpa. A Isabel pede por ela, Maria Cláudia, Isabel, Virgínia, Maria, Ivanice, Regina, Célia, Raimunda, Martins, Ricardo, Maria, Zilma, toda a família e amigos. Fátima Marques pede pela família Samarques. A Mônica pede por Eleunilce, Felipe da Silva, Maria de Fátima Castro, Paulo Vinícius de Camargo, Roseli Santos Souza, Newton Alves de Albuquerque e Gabriel Aquino. O Xande pede por Cícero, Alexandre, Oliveira e Adson Sá. Moreira pede por sua família. Francisco Filho pede por José Francisco de Souza, filho, Antônio Marcos Pinheiro. Francisca Bernardo pede por ela mesma. Claudete pede por Claudete Moraes e família. Rosinha pede por ela, pelo Alex, por toda a sua família, toda a família Pisandelli, Natália Aragão, Eduardo, Socorrinha, Isadora, Mariana, Dona Clean, família Josias Passos e família. Joana Darks pede por Ana Paula.
por Jaqueline, Jefferson, Jorge, Doralice e Juliana, por José Domingos e família. Tereza Cristina pede por Áudio, Eudora, Ângela e família, Tereza e família. Sandra Oliveira pede por família Oliveira. Tereza Cristina pede por Thaís Souto Almeida e Sandra Oliveira pede por Sara. Gente, mais uma vez a gente pede que aqueles nomes que não foram lidos, foi exatamente porque a gente caiu aqui da internet e quando a gente voltou já pegou na metade dos nomes. Então, a gente pede que cada um de vocês que colocaram os nomes, pensem nos seus amigos, seus familiares, emitindo sentimentos para aliviar suas dores, suas aflições, para que possam melhorar em suas dificuldades, naquilo que eles precisarem. Vocês desejem com esse sentimento do coração de ajudar alguém, certo? A Maria Valquíria também pede por ela, por Jamília Vilarim, Ana Lima, José William Soares, Yasmin, Olga, Sueline, filha e Maria José Lima e família. E também, nesse momento, a água. Coloquem a água perto de vocês. Segure essa água como se estivesse desejando o remédio que vocês precisam, ou para aquele que vocês gostariam de dar essa água para ajudar a aliviar as dores, tá? Pensem isso de coração e com a ajuda dos bons espíritos, eles estarão lhes ajudando nessa magnetização. Durante a prece, eu vou fazer aquele momento, por isso que é importante a participação de todo mundo. Lembro, mais uma vez, não basta apenas digitar o nome, vocês têm que pensar na pessoa que vocês querem que essa prece alcance. Eu vou deixar um momento na prece, onde eu peço que todo mundo lembre das pessoas que foram digitadas, tá bom? Que vocês citaram o nome. Aqueles que desejarem fechar os olhos, assim o façam. Que busquem uma imagem que lhes traga paz, calma e tranquilidade. Deus, Pai de amor e bondade, Senhor da vida, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que nos concede de estarmos reunidos em Teu nome. Te pedimos que nesse instante permita aos nossos anjos da guarda que venham até nós. Nesse momento, à nossa frente, está um anjo bom, um espírito superior, que derrama sobre cada um de nós um passe de bênçãos e luzes. Podemos sentir nesse momento, do alto da nossa cabeça, se espalhando por todo o nosso corpo, o fluido sendo derramado. Vamos sentindo o corpo sendo fortalecido, sendo revigorado. E naquele local onde há uma doença, onde há um órgão enfermo, nesse momento o fluido se concentra. E vamos sentindo o órgão sendo trabalhado, a dor sendo aliviada. Vamos sentindo um bem-estar físico a nos invadir. Rogamos nesse momento a Deus uma cura moral. Por isso pedimos
aos nossos anjos da guarda, que nos inspirem a fé, a esperança e a caridade, que afaste de nós o desespero, a tristeza e a melancolia. Envolvidos no amor dos anjos, busquemos a Jesus. Jesus amigo, tu estás aqui. Podemos sentir a tua presença, ó Jesus. Estende a tua mão socorredora a cada um de nós. Ergue-nos, Jesus, nós te pedimos. Inspira-nos, ó Jesus, a força necessária para resistirmos ao arrastamento dos maus pendores, para controlarmos os nossos impulsos, para domar as más paixões. Ó Jesus, dai-nos a coragem para fazermos aquilo que devemos fazer, aquilo que já sabemos que é o correto. Ó Jesus, dai-nos a coragem necessária para controlar o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir. Dai-nos a resignação, para que diante das provas não nos desesperemos, para que tenhamos a certeza que tudo o que nos ocorre é por um fim útil, é para o nosso aprendizado. Inspira-nos a paciência, ó Jesus, porque tudo há de passar. No tempo do Pai, não no nosso. Nesse momento, Jesus, dirigimos nosso olhar para aqueles que nos pedem prece. E a partir desse instante, em silêncio, cada um de nós pedirá por aquele para quem deseja que tu possas curá-lo, ó Jesus. Oremos por aqueles que digitamos o nome. Jesus amigo, cada um destes para quem dirigimos o pensamento, cada nome que foi digitado, cada nome aqui citado, nós rogamos, Jesus, visita-os nesse instante,
Envolve-os em teu amor, aquece-lhes a alma, inspira-lhes o desejo da transformação moral, desperta no íntimo de cada um a fé. Rogamos, Jesus, por todos os que sofrem, por todos os que passam pela prova da dor física, que tu possas nesse momento, ó Jesus, visitá-los. E se for da vontade de Deus, cura-os. Se for da permissão divina, alivia-os. Mas acima de tudo, nós pedimos, Jesus, envolve-os com o teu amor, inspira-lhes o bom ânimo. Ó Jesus, esta noite em especial oramos pelos entristecidos, os deprimidos, aqueles que se encontram tomados pelo desespero, pelas angústias profundas da alma, aqueles com ideias suicidas, aqueles que se sentem incapazes de mudar a si. Ó Jesus, abraça esses teus irmãos, envolve-os no teu amor, desperta-lhes, ó Jesus, o desejo do retorno a Deus, da oração, da busca pelos teus ensinamentos. Aquece-lhes a alma, Jesus, para que percebam a beleza que há no mundo, que não estamos sozinhos, que há um Deus bom e justo que cuida de nós. Pedimos, Jesus, por todas as famílias que oram conosco, as famílias que têm um ente querido adoentado que estão nos hospitais, as famílias que perderam um ente querido nesses dias, que estão enlutadas. Ó Jesus, leva-lhes a consolação, a resignação, dá-lhes forças. Recebe, ó Jesus, os espíritos que têm desencarnado nesses dias, que têm retornado ao mundo dos espíritos, nesses tempos de pandemia. Que os anjos os recebam. Leva-lhes a paz. Que a tua presença, Jesus, se faça em nossos lares, através do diálogo, através da compreensão. Que a nossa fala reflita os teus ensinamentos. Que olhemos uns para os outros como irmãos. Abençoa, Jesus, aos que se dedicam a cuidar dos menos favorecidos. Abençoa aos que estão trabalhando nesse período de pandemia, aos que estão retornando às suas atividades. Ó Jesus, abençoa as autoridades deste país, as autoridades do mundo. Dá-lhes o discernimento para que busquem servir aqueles que mais precisam. Abençoa a nossa sociedade, Jesus. Que possamos olhar uns para os outros como irmãos, sem nenhuma diferença. Que sejamos solidários, tolerantes. Que haja fraternidade entre nós. Através de ti, Jesus, unidos aos nossos anjos, aos espíritos familiares que aqui se encontram,
voltamos nosso olhar ao Pai e mais uma vez dizemos: Deus de amor e bondade, Senhor da vida, Pai amantíssimo, perdoa, Pai, as nossas faltas, perdoa a nossa ingratidão. Há tanto, Pai, para te agradecer e esquecemos. Dai-nos, ó Deus, mais uma oportunidade para que possamos mudar a nós mesmos. Tende misericórdia de nós, Pai. Tende compaixão. Ampara cada um de nós. Protege-nos e livra-nos do mal, hoje e todo sempre. Que assim seja. Muito obrigado, meus amigos, por estarem conosco em mais uma live do CEAL. Se você gostou desse conteúdo, se é importante para vocês, compartilhem, marquem as pessoas. E lembramos, segunda-feira tem o curso de Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, às 19h30. É um curso maravilhoso, participe. Quem vai estar conosco é o Josias, do grupo Renascendo com Jesus. Quarta-feira, estudo da Revista Espírita, vamos tratar sobre a loucura. Uma semente de loucura. Quem vai estar conosco é o Gênison. Quinta-feira, nós temos magnetismo dedicado, voltado para os que estão doentes. A quinta-feira passada foi sensacional. Quem não viu, assista. Todos os nossos conteúdos estão no YouTube. Se você quer fazer um curso de magnetismo, procure CEAL Fortaleza no YouTube. Nosso conteúdo está lá. O grupo está lá, aberto para quem quiser participar. Tá bom? E sábado, de novo, aqui às 19h30. Quinta a gente vai falar sobre as multiplicações dos pães. Quinta-feira, as multiplicações dos pães, para ver se mata a minha fome. Porque pão eu preciso, meu povo. Pão eu preciso. Um abraço a todos. Se não me engano, é a Edneia que vai estar com a gente. Um abraço a todos, boa noite. Não vou embora sem dar boa noite, tá? Coraçõezinhos, hein? A gente está precisando de corações. Não teve corações pra gente, pra mim. Mandaram só para o Luciano. Muito boa noite, Jennifer e Brian. Eu acho que é a primeira vez que estão participando. Se for a primeira vez, voltem outras vezes. Kátia, que vai me dar um doce, oh, coisa boa. Francisca Gessé, Yara, o Antônio, meu amigo Antônio. Antônio, a gente vai já começar uma nova rodada de visitas, viu, Antônio? O Eduardo dos Santos, que arrebenta nos corações. Ele manda logo de muito coração. Adoro Eduardo dos Santos, o povo do Icó que eu vou visitar. Valquíria tá dando boa noite. A Mônica, fazia tempo que eu não estava vendo a Mônica. Pedro Ribeiro. João Batista. Laudecia, eu acho que é a primeira vez, eu não conheço. A Jane. Darlene também, eu acho que é a primeira vez, eu não lembro. Boa noite, até a próxima. O Silvio, estou fazendo pizza, vamos, eu vou. Vamos sim, não sei como é que eu vou. Também. Ruth, um abraço, Ruth, como é que tá, pequena? Letícia, boa noite, Letícia, o Mucunzá tá já saindo. Vocês estão vendo que eu só falo de comida, né? Mas é saudade, meu Deus do céu. O Aldálio, muito obrigado, Aldálio, com as suas revistas espíritas em mãos. Vanúzia, o Felipe, deixa eu ver aqui, a Nayana. Olha, a Geise Rosas, que foi a primeira vez dela e ela adorou. Que bom. Participe outras vezes, é de Nina, coisa boa. A Nayana, né, que está estudando conosco. Sandra Oliveira. A Dorinha. Dorinha. A Liz, Flor de Liz, é de Boa Vista. De Boa Vista, Roraima, coisa boa. A Dorinha está pedindo preces pela mãe. Tá aí coisa boa. A nossa página do YouTube. A página do YouTube, curso de magnetismo. Auricélia, boa noite. Todos os estudos estão aí, gente. Auricélia, segunda-feira, pode levar. Boa noite, gente. Curso de magnetismo. Olha, bota esse aqui, ó. Boa noite ao belo casal. Que coisa boa. Sempre que posso estou com vocês, Darlene. Ah, que legal, Darlene. Coisa boa.
Compartilhem nossos conteúdos. Jane, olha, a Jane dizendo que falar comida é normal. Olha aqui o Marcelo, de onde é? Não tem o endereço aqui, mas... Ah, Ah, tá, tá falando do Valença. além. Falar com comida para você é normal, né? É isso aí mesmo, adoro mesmo. É isso, gente. Um abraço a todos. Kátia Caetano. Ah, é ela que mora perto da minha casa. Que bom. Ai, que Eu legal. ia com a mãe dela pro grupo espírita pequenininho, dona Caetano. Oh, mas que coisa boa que ela está assistindo. Muito obrigado. Maria Luísa, prece. Vamos continuar as preces. Assistam as preces. Continue, então a gente está aqui segunda-feira, quarta-feira, às 19h30 e sábado dedicado às pessoas que estão doentes, às 20 horas, ou quinta, às 20 horas, tá bom? Quinta, 20 horas. Um abraço a todos, que Deus abençoe, um ótimo domingo. Tchau, pessoal. Flor, os nossos comerciais.